Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje discute novas espécies desconhecidas que acabam de ser descobertas ou recentemente descobertas. Para isso, contamos com a presença da Aline Aguiar, que é vice-presidente do Instituto Mar Adentro, responsável aqui pelas descobertas na Ilha das Cagarras, o Gustavo Martinelli, que é coordenador do Centro Nacional de Conservação da Flora, ali no Jardim Botânico. Temos também aqui a presença do Fábio Scarano, que é vice-presidente das Américas para a Conservação Internacional e também professor da FRJ, e o Rogério Gribel, que é o nosso atuante aqui nas pesquisas do Jardim Botânico, mas originalmente do INPA, portanto, mais chegado à Amazônia. Eu terminei aqui prometendo que ia voltar com o Gustavo, com a curiosidade que me bateu na hora, que é saber uma planta, um exemplo prático de que tipo de planta, por exemplo, está morrendo e está extremamente ameaçada de desaparecer e qual é a importância dela. Bom, talvez eu possa citar aqui inúmeras plantas que são bem conhecidas pela maioria da população, como, por exemplo, o pau-brasil, o jacarandá da Bahia, enfim, diversas espécies de árvores, orquídeas, diversas plantas. Há um número bastante expressivo, né? E é um número que o Brasil tem essa característica dos números brasileiros são poderosos, exatamente. Então, por exemplo, o país hoje tem uma flora calculada em torno de 44.800 espécies. Dessas, uma parte só que foi avaliada quanto ao risco de extinção, e o Livro Vermelho, na sua avaliação do risco de extinção, caracterizou como 2.118 espécies estão com algum tipo de risco de extinção dentro das 3 categorias. No caso do pau-brasil, inclusive, é uma injustiça com o nosso próprio nome, né? O pau-brasil ainda resiste. Pois é, o pau-brasil, na verdade, ele faz parte da história desse país, tá, né? O nome do país deriva da existência dessa espécie, e ele, na verdade, é uma espécie que ocorria desde Pernambuco, Ceará e até o Rio Grande do Norte, o extremo sul de ocorrência aqui no Rio de Janeiro. Então, as populações foram sendo destruídas e hoje só restam os pequenos remanescentes, núcleos, e um esforço muito grande tem sido feito há anos. É uma espécie que ainda tem um valor comercial muito grande, porque ela é uma das madeiras mais importantes para a construção de arcos, de instrumentos de cordas, de violinos, viola, daí a razão. Violoncelo. Parece que a madeira tem uma densidade que até hoje não se conseguiu obter nem com materiais artificiais. Então, ela tem teve outros tipos de importância econômica, um dos ciclos, né? O ciclo do pau-brasil, que é da extração do pau-brasil, e hoje tem essa outra importância. Então, é uma espécie que merece cuidados, Há avanços, unidades de conservação foram criadas para tentar salvar essas populações remanescentes, mas é um exemplo bem, acho que fácil assimilar. Daqui a pouco a gente dá outros. Eu vou aproveitar para lembrar uma história, parece. Vocês já descobriram lá, parece que uma perereca também, não foi? E aí é inevitável aquela lembrança da frase do Lula, quando construísse o Arco do Rio de Janeiro e a obra teve que ser paralisada, desviada, por causa de uma espécie de pererecas que tinha. Parece que as pererecas são marcantes para aparecerem desconhecidas na vida da gente, né? Como é que é o caso ali dessas espécies realmente novas surgidas? No caso, foi uma história até interessante, porque a gente estava com um grupo de pesquisadores da Flora, até do Jardim Botânico, a gente estava fazendo um levantamento, e eles tinham coletado uma espécie de bromélia, levou para casa, né, para fazer depois para colocar no herbário depois, e a perereca pulou no meio da casa dele. Então foi realmente em casa, foi realmente uma coincidência enorme, que aquela pererequinha realmente bem pequenininha, uma sínax, e quando a gente, o pesquisador nos contactou falando, o professor Máximo Bovini do Jardim Botânico, e a gente ficou com aquela perereca um tempo ainda em casa, botando num vidro para levar para um especialista. Então, assim, é uma coisa muito interessante pelo fato de que, assim,
a gente está encontrando essas espécies novas, como eu falei, até espécies que estavam ditas como extintas, num ambiente que é uma unidade de conservação. Então, a gente está ali como um refúgio da biodiversidade. Então, a gente está conseguindo, né, preservar essa biodiversidade aqui tão próxima a essa cidade do Rio de Janeiro tão povoada, né? Então, uma água tão esquisita, mas a pererequinha está lá forte, né? A pererequinha estava lá, tá escondida, do arco, lá escondida na bromélia, ela, e realmente foi um achado bastante interessante. E qual a importância, assim, rapidamente, a importância de um achado novo desse na história das espécies? É o patrimônio genético mesmo, né, do Brasil, o levantamento, né, da biodiversidade. Você, com essas descobertas novas, você consegue ter subsídios para você, dentro de um plano de manejo dessa unidade de conservação, você dizer, fazer o zoneamento, dizendo realmente, ó, essas áreas você pode permitir o uso público ou não, essa área você realmente pode, tem que ser uma de uso restrito. Hora, né? Exatamente. Então, bem, eu vou aproveitar do seu lado, mais uma vez, né, a nossa presença de alguém que cuida das Américas, tem uma visão mais ampla, para eu sair da Amazônia, daqui, e dar um exemplo que, durante os estudos para esse programa, achei impressionante. O pacu, né, do Mato Grosso, se descobriu que ele é um importante polinizador, além de ser alimento no Mato Grosso, né? Esses são os exemplos importantes dessa conservação? De repente você descobre que um peixe tem uma importância enorme assim? Eu acho que esse é um bom exemplo. Acho que durante muito tempo políticas de conservação foram desenhadas com base em espécies só. E hoje há um entendimento maior que por trás dessas espécies, por vezes, existem processos tais que podem, por exemplo, curar doenças que hoje a gente tem, ou podem vir a curar doenças no futuro. Processos que muitas vezes estão relacionados à bagagem cultural de algum povo. Os indígenas especialmente, né? Nativo. Isso tudo compõe essa diversidade. Se você imaginar que a gente vive comprovadamente hoje um cenário de mudanças climáticas, a gente não sabe exatamente como é que vai estar o planeta daqui a 100 anos, as projeções não são as melhores possíveis quando se imagina. Algumas até catastróficas de subida de água, né? E se você tem mudança em temperatura, mudança em regime de chuva, mudança nos níveis das águas, de nível do mar e assim por diante, a tendência é que algumas espécies venham a sumir e talvez espécies que hoje não têm nenhuma importância, que são até pouco abundantes, se tornem abundantes e talvez venham a ter uma importância para a gente no futuro. Então, como a Aline falou bem, essas espécies elas representam um acervo genético, em geral, desconhecido, ou muito pouco conhecido para a ciência, que pode representar justamente a nossa salvação como espécie lá na frente. Eu hoje costumo falar do nosso trabalho na conservação internacional, como se falou, eu cubro o continente todo, aí a nossa equipe atua a gente tem escritórios em mais de 10 países e projetos em diferentes países mais na região. Mas uma coisa que a gente conversa muito com os nossos pares, os governantes, as empresas, as sociedades locais, é que a gente conservar as outras espécies é o primeiro passo para a gente conservar a nossa própria. E eu acho que só quando a gente tem real consciência disso que a gente passa a entender porque que talvez seja tão importante mudar um pouquinho o percurso da estrada para preservar a perereca lá, que às vezes alguns governantes não dão tanta importância assim. Bem, pelo menos a gente é espécie humana, né? Pois não deixamos de ser uma espécie. E eu vou pegar então agora o Rogério para perguntar para ele o que é que, digamos, estranho pode haver nessa lenda de que tem coisas, como ele citou, plantas que vão surgir com capacidades curativas, capacidades econômicas muito grandes. O que é que já dá para se prever no caso da Amazônia em relação a isso? É lenda, é mistério ou é Amazônia mesmo? Mesmo hoje, grande parte, quase todos os remédios utilizados hoje são de origem nas plantas ou em animais. Então é óbvio que a região de maior diversidade de plantas do planeta tem um potencial de fornecer à humanidade biomoléculas, produtos de grande importância. Esse potencial é altíssimo. É bem interessante esse aspecto da discussão da diversidade, de modo geral, mas de plantas, em especial na Amazônia. Se estima que tem 16 mil espécies
somente de árvores na Amazônia. Tá? Isso é um trabalho publicado em outubro de 2013, faz 1.100 pontos na Amazônia, não só brasileira, se estima que tenha cerca de 16 mil espécies. Dessas, cerca de 220 são as chamadas hiperdominantes, são muito comuns, ocorrem em grande abundância na Amazônia. No outro espectro, tem cerca de 4.000 espécies hiperraras, espécies que mesmo hoje, sem serem exploradas, tem poucos milhares de indivíduos na natureza. Pouco se conhece, muitas dessas espécies ainda certamente estão para ser descritas pela ciência. Então, há um potencial, de fato, de utilização dessa riqueza, dessa fábrica bioquímica que são as plantas, imensa na Amazônia brasileira e na Amazônia... Como é que se dá para perceber a descoberta, como você falou, de bioquímica, da composição de uma planta dessa e a propriedade curativa? Quer dizer... Esse é um longo processo, né? Normalmente isso envolve desde a parte de bioprospecção, a parte depois de isolamento dessas moléculas, de testes. São normalmente investimentos muito grandes, né? A parte de teste em animais, depois em humanos. Mas relembro aqui, né? A partir da medicina tradicional, de povos de várias regiões do mundo, é que se originaram os nossos remédios. Então, há de fato um altíssimo potencial. Agora, aproveitando um pouco o que o Fábio falou também, eu acho que além disso, de uma visão mais assim, utilitária, de impactos econômicos da biodiversidade, eu acho que a humanidade ela chegou num estágio que ela consegue enxergar também que do ponto de vista até ético, né, deve-se conviver nesse planeta aqui com outras espécies, a gente tem que se desenvolver, ter qualidade de vida, a humanidade usar o espaço territorial, mas hoje a ciência permite que isso seja feito de forma que se preserve parcelas significativas da biodiversidade do planeta. Então, existem formas de desenvolvimento que é possível, de fato, conciliar o ser humano ocupar o território, suas cidades, seus plantios, sua mineração, sem levar à extinção tantas espécies como tem acontecido até agora. Bem, e há que se ressaltar que pelo menos o desmatamento está havendo já um certo controle maior do que havia antes, né? Felizmente, nos últimos anos, as taxas de desmatamento são declinantes na Amazônia, se bem que não podemos falar a mesma coisa de outros biomas como o Cerrado. E esse é um aspecto também que a tecnologia e a vontade política, alguns anos atrás, nos permite formas de controle em tempo real de desmatamento, ações de fiscalização, os satélites, uma legislação, o cumprimento da legislação. Tudo isso nos leva a um cenário no futuro interessante do homem ocupar a Amazônia usando as suas riquezas, usando uma parcela da sua superfície para produção agrícola ou pecuária, mas deixando também uma parcela da floresta que pode ser manejada, né? Se a gente for ver, por exemplo, perspectivas econômicas do próprio setor madeireiro, são imensas na Amazônia. Desde que haja uma regulação. Uma regulação, usar ciência e tecnologia na exploração florestal. Às vezes pode parecer contraditório, mas você defende a exploração madeireira para a Amazônia, a exploração madeireira pode ser importantíssima para a conservação e para o uso racional da floresta. Vamos lá, nós estamos indo para o intervalo, mas vamos... Rapidamente, essa questão da exploração de novos ambientes, a gente estava falando até do valor econômico das espécies, mas a gente até entrando no mar, você estava falando do uso das plantas e dos conhecimentos tradicionais. Hoje no mar a indústria farmacêutica está entrando fundo, né? Porque assim a gente consegue muitos compostos de esponjas e de invertebrados marinhos, então até nas Ilhas Cagarras mesmo a gente encontra espécies que têm utilidade para combate ao HIV, a herpes também. Então, isso é interessante, porque a própria tecnologia faz com que a gente explore outros ambientes e encontre isso, no caso diferentemente das plantas, que tem esse lado tradicional do uso medicinal, no caso, a própria observação do pesquisador com aquela espécie que ela é mais competitiva do que outra, você consegue ter alguns indícios de que você pode estar usando aquilo ali até para por exemplo,
tintas anti-incrustantes. Então, assim, a própria observação, aquela espécie nova que você está encontrando ali, você consegue ter indícios para... Bem, vamos dar uma pausinha aí que nós temos que fazer mais um intervalo. A gente retoma já, porque eu fiquei na maior curiosidade como é que se associa um fundo do mar com cura de AIDS. Então, vamos esclarecer um pouco mais isso. Mas depois do intervalo, um instantinho só, a gente volta já já.